Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. É sempre uma honra e uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Amém. Pastor Mateus já orou, graças a Deus. Então nós vamos partir para a mensagem desta noite. E a mensagem desta noite, ela está lá no Salmo 37. Você que tem a sua Bíblia, que trouxe a sua Bíblia, ou que acessa a sua Bíblia, né? Ou se nenhum dos dois, também tem aqui. Salmo 37, do versículo 3 até o versículo 5, em nome de Jesus. Todos encontraram, né? Glória a Deus. Então vamos ler a mensagem do Senhor. Salmo 37, versículo 3, está escrito. Vou ler aqui para talvez não dar diferença na tradução. Então diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimentar-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Diga amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Este é um dos meus trechos da Bíblia preferidos, principalmente o versículo 4, né? Que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas esses três versículos, eles estão completamente interligados. Dentre eles, nós vamos trabalhar especificamente aqui o versículo 5, que é o que diz: entrega o teu caminho ao Senhor e espera nele, né? Ou confia nele, e o mais Ele fará. Na minha Bíblia está escrito: entrega ao Senhor o teu caminho e espera nele, e Ele mesmo o fará. Amém? Glória a Deus. Entregar o nosso caminho a Deus. O nosso caminho, no sentido do texto, é a nossa vida. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo registrou em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, se eu entrego a minha vida, o meu caminho ao Senhor, eu estou entregando para alguém cuja vontade é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Eu posso dizer que a minha vida, o meu caminho, ele está entregue nas mãos do Senhor. Ah, é tudo um mar de rosas, é tudo perfeito? Não, de forma nenhuma. Ah, é tudo só alegria e riso? Entregar o caminho ao Senhor. Existem pregadores que erram ao dizer, eu já ouvi isso, por incrível que pareça, que entrega a tua vida a Jesus, aceita Jesus, e tudo vai se resolver na sua vida. E tudo vai ficar bem, e tudo vai ser alegria. Não, nós temos nossos momentos de luta. Vão haver momentos de guerra, vão haver momentos de batalhas. Mas a vontade daquele que tem o controle e o meu caminho, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Martim Lutero escreveu uma frase na qual eu me apego muito a ela, eu até coloquei: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Eu não sei por onde Deus vai me levar, eu não sei quais caminhos eu tenho que percorrer, eu tenho que andar, eu não sei por onde ir, mas eu conheço bem aquele que me chamou. E eu conheço bem aquele que me guia, aquele que me diz: vai por aqui, não vai por aqui, vai por esse caminho. E geralmente o caminho, ele é sempre estreito. Estreita é a porta, e ela não passou por reformas. O caminho continua sendo estreito, mas o guia desse caminho
nos promete a vitória. Amém? Aleluia! Você já andou por um caminho tortuoso, perigoso? Sabe aqueles lugares que quando você era criança, os seus pais diziam que você não poderia passar? Sabe alguns caminhos no teu bairro ou em algum lugar que você sabia que era perigoso? Você lembra disso? Seu pai podia dizer, não vai por esse caminho, não vai por aqui, evita esse lugar porque é perigoso, à noite ele é perigoso. Já aconteceu isso com você? Mas geralmente quando nós passávamos por esse caminho acompanhados do nosso pai, a gente não sentia medo. Tem até uma imagem aí. A gente pode passar pelo caminho, ele pode ser escuro, aqui até está escuro demais, né? Ele pode ser escuro, ele pode ser feio, ele pode trazer arrepios, mas quando a gente passava com o nosso pai, a gente não tinha medo. Quando a gente estava segurado na mão do nosso pai, a gente ia e não havia nada que nos desse medo. Por quê? Porque o nosso pai estava do nosso lado. Se eu fosse sozinho, a gente morria de medo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu morava na zona rural de um município aqui do Maranhão chamado Cidelândia. E era na zona rural literalmente, numa comunidade. E só tinha energia na escola porque era motor de luz. Então, à noite, eu estudava à noite, e eu tinha que andar pela comunidade. Não tinha luz elétrica na época, e era muito escuro. E eu morria de medo, meu irmão, de voltar da escola de noite. Sabe quando você vem correndo? Sabe quando você passa por um lugar que um bicho se mete no mato e você começa a cantar? Segura na mão de Deus. Eu lembro que eu morria de medo de voltar da escola, sozinho. Vou ser sincero para você. Mas havia momentos em que às vezes meu pai, ele estava voltando do mato, que meu pai é caçador até hoje. E até hoje ele caça. E às vezes ele estava voltando da caça e ele parava na escola, me esperava terminar a aula e ia comigo para casa. No dia que ele ia comigo, meu irmão, eu ia muito tranquilo da vida. Porque o meu pai estava comigo. Quando o nosso caminho, ele está no Senhor. Quando o Senhor é o guia do nosso caminho, não importa por onde nós tenhamos que percorrer, o nosso pai está do nosso lado. Ele segura na nossa mão. E aí, meu irmão, não tem perigo, não tem bandido, não tem nada. Por quê? Porque quando você segura na mão do seu pai, você se sente invencível, porque você sabe que ele vai te proteger, que ele vai te guiar e que você vai chegar em casa seguro, porque o meu pai segura na minha mão. Amém? Quantas pessoas aqui nessa noite tem causas entregue nas mãos do Senhor? Levanta a mão e diga, eu, pastor. Quantas pessoas vêm aqui para a Quinta da Vitória com um papelzinho, com uma causa, pedindo ao Senhor? Às vezes, você ora que você está o quê? Entregando para o Senhor, não é verdade? Quantos aqui já entregaram causas para o Senhor? Você ora e diz assim, até o pastor Paulo traz aqui, Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa situação, eu entrego nas tuas mãos a vida dessa pessoa. Às vezes é um filho, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, é uma situação financeira, é um outro tipo de situação, mas geralmente nós oramos e dizemos o quê? Senhor, eu entrego nas tuas mãos. É ou não é verdade? E naquele momento que nós estamos orando, nós sentimos uma confiança muito grande, porque nós estamos entregando a nossa causa nas mãos do Senhor. Você concorda comigo? Você vai concordar comigo. As mãos de Deus são as mãos mais seguras que existem, amém? As mãos de Deus são as mãos mais poderosas que existem, amém? As mãos de Deus são as mãos infalíveis, amém? Porque é então que nós entregamos as nossas causas nas mãos de Deus e continuamos tão preocupados. Você disse para mim, você acabou de dizer que entrega nas mãos de Deus. Você ora e coloca, Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos. Mas não dorme direito, mas fica preocupado, mas chora demais.
mas fica ali ansioso, indeciso, preocupado, até às vezes desconfiado: será que vai acontecer? Será que vai sair? Será que realmente eu vou ter vitória? Ora, deixa eu lembrar para você de novo: quais são as mãos nas quais você entregou? Se eu creio, se eu acredito, se eu declaro que as mãos de Deus são essas mãos que nós acabamos de falar aqui, por que é que eu ainda me preocupo, choro, não durmo? Será que eu realmente entreguei? Será que eu realmente estou confiando em Deus? Porque a confiança, a confiança vem da fé, a fé é a confiança. A fé, pela Bíblia, é a certeza de algo que nós não vemos, não pegamos. Ela é algo racional, ela não é um sentimento. A fé não é um sentimento. As pessoas erroneamente falam: ah, mas eu não estou sentindo. Não vai sentir, a fé é racional. Eu coloco o meu pé numa coisa e eu decido acreditar naquilo. Acreditar que Deus vai mover uma situação é algo racional, não é sentimental. É uma certeza, é uma convicção. Diga amém. E eu quero dizer algo para você: Deus não se atrasa, nós é que não sabemos esperar. Você pode falar isso para o seu irmão. Eu não gosto muito disso, mas às vezes é necessário. Fala assim: meu irmão, olha aí para ele do lado e fala: olha, Deus não se atrasa. Olha para o outro, diga para ele: ei, meu irmão, Deus não se atrasa. Ele não se esquece. Ele não faz pouco caso. Ele não deixou de lado, ele não engavetou o processo, ele não se atrasa. O tempo dele, a medida de tempo dele é diferente da nossa, porque nós vivemos baseado no que está acontecendo agora, hoje. Eu geralmente tiro a conclusão da minha vida ou de uma determinada situação baseado no que está acontecendo agora. Mas Deus não vê só o agora, Ele está vendo lá na frente. E para Ele fazer o que precisa acontecer lá na frente, o que está acontecendo agora precisa acontecer. Afinal, não está no controle dele. Por mais que alguma situação tenha fugido ao teu controle, saiba que ela continua rigorosamente sob o controle de Deus. Para você ela pode não estar dando certo hoje, mas continua sob o controle de Deus. Se amanhã ainda não deu certo, continua sob o controle de Deus. Ainda que ela piore amanhã, ela continua sob o controle de Deus. Ainda que para você não está dando certo, não esteja acontecendo, ainda que você veja só piorando, continua sob o controle de Deus. Olha para a pulseirinha azul que está aí no seu braço. O que está escrito nela? Deus está no controle. Deus está no controle. O que está acontecendo hoje, Deus está permitindo acontecer porque Ele tem o controle. Se você entregou, Ele tem o controle. Diga amém. Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabeis, eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo para você: se aquiete, descanse. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. Aí eu vou ler o texto que nós lemos de novo, tá bom? Confia no Senhor e faz o bem. Eu sou Deus e habitarás, e na verdade serás alimentado. Agrada-te no Senhor e Ele satisfarás os desejos do teu coração. Entrega ao Senhor o teu caminho e espera nele.
Ele mesmo o fará. Aquietai-vos e sabeis, Ele é Deus, e Ele tem o controle. Amém? Coloca a mão no seu peito assim, repita comigo: Deus tem o controle da minha vida, do meu caminho e da minha situação. Olhe para mim. O que está acontecendo hoje, o que você precisa fazer. Sabe quando quebra, quando dá errado? Quando tem aquele dia assim que parece que é o pior dia da situação. Você tem que olhar para cima e dizer: eu tenho certeza que o Senhor está no controle. Eu não posso fazer, está fora do controle das minhas mãos. Mas eu sei que, estando fora do controle das minhas mãos, na verdade nunca esteve no controle das minhas mãos, está no controle do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Existe algo que Deus faz com a gente, irmãos. Ele nos molda. A maioria das situações que nós vivemos, preste bem atenção, às vezes as pessoas julgam as situações que acontecem com elas como: Deus não olha para mim, Deus não gosta de mim, Deus está me castigando, Deus está pesando a mão sobre mim. Tem pregadores que falam isso, mas na maioria das vezes Deus está nos moldando. Não existe nada mais, como é que eu posso dizer, poderoso para nos mudar do que uma situação difícil. Não existe algo assim que nos faz orar tanto, que nos faz buscar a Deus tanto, quanto passar por uma situação difícil. Eu tô errado nisso ou só acontece comigo isso? É ou não é verdade que quando o negócio pega, é aí que a gente vai orar, que a gente mesmo vai buscar, que aí é que a gente se apega com Deus de verdade, aí é que a gente se agarra com Deus de verdade? Há um benefício na situação. Ela nos aproxima de Deus. E Deus nos faz, Ele nos molda através de um processo que nós temos que passar. Às vezes, Deus Ele tem o que nós queremos, o que nós procuramos, o que nós buscamos, já está preparado, já está pronto. O que nós precisamos já está pronto. Mas na maioria das vezes, nós não estamos prontos. E aí Ele tem que nos moldar para nós cabermos naquilo que Ele quer nos dar. Amém? Eu estava assistindo tem um tempo já. Eu gosto muito de assistir documentário. Geralmente quando eu vou assistir sozinho, eu não assisto assim nada, digamos assim, fútil. Eu gosto de assistir coisas que me edificam, que me acrescentam conhecimento. Pelo menos eu sou assim. Então quando eu estou sozinho, geralmente quando eu estou com família, a gente assiste um filme, uma série. Mas quando eu vou colocar alguma coisa para mim, eu geralmente gosto de assistir histórias, coisas que vai me acrescentar alguma coisa. E eu lembro que eu assisti um documentário e aquilo me trouxe uma mensagem muito boa. A gente que é pastor, né, pastor Mateus? Tudo que a gente vê, a gente tira mensagem, né? Tudo que a gente vê, que a gente assiste, que a gente presencia, a gente transforma numa pregação. É incrível isso, né? A gente vê a situação, lembra de um versículo bíblico, você vai pensando. Quando você vê, você tem uma mensagem pronta, baseada naquilo que você viu. E eu estava assistindo num documentário sobre o processo que vai desde a larva, a lagarta, o casulo, até virar uma borboleta linda. A gente olha as borboletas lindas, né? Nossa, que coisa linda! E a gente não tem ideia de como tudo aquilo foi possível, de como aquilo aconteceu. E eu estava assistindo esse documentário e a cada fase que eu não sou biólogo, eu não vou saber explicar direito, mas a cada fase do processo da vida de uma borboleta, gente, é uma mensagem para nós. A primeira delas, ela tem que vencer o seu nascimento. Ela é um ovinho que foi colocado, que se transforma numa larva, que se transforma numa lagarta.
se ela não for comida por nenhum passarinho, por nenhum bicho, por nenhum inseto, por exemplo, eu não sei bem a proporção, mas digamos que a cada 10 ovinhos lá, larvas que é colocado, 1 ou 2, eu estava vendo, são as que conseguem chegar na fase de lagarta. Por quê? Porque elas servem de alimento para outros animais, é o ciclo, né? É a cadeia alimentar. Mas eu não quero falar da fase da lagarta. Ela chega um momento na vida dela, presta bem atenção, que ela tem que parar. Isso é algo que ela tem que decidir, ela tem que parar em um lugar, em uma folha que sirva de alimentação, e ela tem que parar. Porque quando ela para, ela vai iniciar o seu processo. E eu pensando, meu Deus, às vezes a gente tem que parar um pouco, ficar quieto. Preste bem atenção. Às vezes a gente está se movimentando, correndo, tentando de um, de outro. E às vezes nós precisamos parar, nos aquietar e passar por um processo. E esse processo é o casulo. Cadê o casulinho? Tem aí, Winnie? Eu tirei algumas imagens. Aqui. Todo mundo já viu um desse, né? Em casa, em alguma plantinha, geralmente coloca na madeira. Acho que todo mundo já viu um casulo. Ali é o processo de transformação daquela lagarta para a borboleta. Eu lembro de um documentário que ele dizia assim, que o tempo do casulo, o tempo de transformação, ele varia muito de cada espécie, né? Eu não sei bem se é espécie, qual é o gênero, mas existem vários tipos de borboleta. Então, cada tipo de larva tem um tempo de casulo. Umas são 2 semanas, outras são 3, outras são mais de um mês. Cada indivíduo daquela classe ali tem um tempo de transformação. Olha o que eu achei interessante. Que o tempo que Deus tem para o nosso processo, veja bem, o tempo do teu processo é diferente do tempo do processo do seu irmão. Às vezes nós olhamos para as outras pessoas. Isso acontece muito dentro da nossa própria família. A gente olha nossos irmãos, nossos primos, nossos parentes, e às vezes eles já são bem-sucedidos, eles já conquistaram coisas que nós não conquistamos, eles já estão em um nível que nós ainda não estamos. Relacionamentos, a gente vê pessoas ao nosso redor. Muitas vezes a pessoa ela tem um sonho de ter uma família, de ter uma pessoa do lado dela que ela ame, que lhe faça feliz, e ela às vezes vê as pessoas ali, os casais ali, lindos, felizes, e isso não acontece com ela. Nós começamos a nos comparar com outras pessoas, porque ele já conseguiu e eu não consegui ainda, porque ele já tem e eu ainda não tenho, porque ele já conseguiu, mas eu ainda não consegui. É só comigo que isso já aconteceu, ou eu estou... A gente olha para a pessoa da nossa família e, poxa, fulano já emplacou e eu não. Fulano já casou, já olha, gente, que feliz, e eu não. Todo mundo casa e eu não caso. Todo mundo arruma uma pessoa e eu não arrumo. O tempo que Deus tem, o processo que Deus tem com o teu irmão é diferente do processo que Ele tem com você. Não se compare às outras pessoas. O que Deus tem para estas pessoas aqui, Deus vai realizar no tempo dele para estas pessoas aqui. O que Deus tem para você aqui, Ele vai realizar no tempo dele para você aqui. E há um tempo determinado para que as coisas aconteçam na sua vida, assim como houve um tempo determinado para elas acontecerem na vida dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos. Já chegou para eles, amém. Se alegre com eles e diga: o meu tempo também vai chegar, a minha vitória também vai chegar. Esse é o tempo do casulo. Já pensou se tivesse vários casulinhos enfileirados de várias espécies? Umas iriam começar a sair primeiro que as outras,
E as outras iam falar: ih, fulano já está saindo e eu ainda nem estou pronto. Fulano é melhor do que eu, porque ele já saiu, já é borboleta e eu não sou. Não, nós somos diferentes. O tempo é diferente. Não se compare. O processo que Deus tem com você, Ele vai fazer com você. Amém? Eu sei que não é fácil. Tem dias que não é fácil. Ah, meu irmão. Tem dias que o negócio está mais pesado, não é verdade? Tem dias que o choro vem mesmo, que a tristeza vem mesmo, que o abatimento vem mesmo. Existem dias mais difíceis que os outros, mas isso também faz parte do processo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se hoje está difícil, não significa dizer que amanhã também vai ser difícil. Se amanhã continuar sendo difícil, não significa dizer que a semana inteira vai ser difícil. Faz parte do processo que Deus tem para nos moldar. Olha que interessante, quando a larva está nesse casulo, todas as características físicas, fisiológicas dela são mudadas. E para melhor, amém? O processo serve para nos moldar e nos mudar para melhor. E geralmente para se moldar algo tem que é dolorido. Mas o processo serve para nos mudar. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida em relação ao processo que você está vivendo hoje. Mais importante do que sair do processo é entender o que Deus quer fazer dentro do processo. Porque quanto mais rápido as mudanças acontecerem, mais rápido você sai. O indivíduo que está vivendo ali dentro não vai sair dali enquanto as características, enquanto a transformação que precisa acontecer não acontecer. Não vai sair dali enquanto a mudança que tiver que acontecer ainda não. No momento que tiver tudo pronto, do jeito que é para ser, é o momento que o processo vai se encerrar. Amém? Foi a primeira coisa que me veio em relação a isso. Ok, as mudanças já aconteceram. E agora? O que eu tenho que fazer agora? É interessante que até mesmo para nós sairmos do processo, tem um processo. Até para que esse indivíduo saia do casulo, há a última fase do processo. E a última fase é a mais difícil. É a mais difícil. É a que vai demandar mais energia, mais esforço. É a que vai exigir mais determinação. É a que não vai ser fácil, é a que vai ser mais cansativa. Porque quando ela está pronta, quando o processo terminou, a primeira coisa que ela faz, ela morde ali, ou então, depende muito das espécies, ela consegue rasgar ali uma entrada, um buraquinho. Ela se força, ela começa a se movimentar, e ela abre um orifício, que a primeira parte que vem é a parte dos olhos, da cabeça. Então pensa comigo, ela tem a visão da natureza. Ela conseguiu abrir ali aquele buraco, aquele orifício, ela enxerga a natureza, e a natureza é belíssima. Então ela, digamos assim, que a borboleta vê outras borboletas voando, ela sente o cheiro, o vento, os barulhos, os sons. Aquela é a bênção dela. Ela passou todo aquele processo para ela desfrutar do que está diante dela. Mas olha o que é interessante, ela está toda presa ali. Ela só consegue ver. Para ela conseguir sair dessa prisão,
desse casulo, porque a gente pensa que é algo molinho. Não é, é feito de seda na maioria das espécies. Ela precisa fazer um esforço físico muito grande para conseguir sair dali. E ela começa a se movimentar. Aquele movimentinho de lagarta, não tem? Aquelas ondulaçõezinhas, não tem aquelas ondulaçõezinhas? Ela começa a fazer aquele movimento para ela se desprender da parede do casulo. Ah, é rapidinho, é 1 minuto, é 2 minutos. Não. São horas. Existem espécies, pelo que falou no documentário, que pode demorar 1 dia ou 2 fazendo o mesmo movimento. Agora calcula comigo, a vida de mais ou menos de uma borboleta é entre 30 e 40 dias, geralmente, a maioria delas. Ela só tem esse período de vida. Isso desde o período de lagarto. Então, se ela já fica, digamos, 1 semana, 2 semanas no casulo, ela já foi metade da vida dela ali. O tempo que ela sai, que ela voa, é muito curto, é muito pouco. Se a gente fosse jogar na nossa vida, baseado numa expectativa de vida, sei lá, de 70 anos, daria, sei lá, 25 anos o processo. Você consegue calcular e entender que 2 dias para ela é como se fosse 10 anos para nós? Ela não pode parar aquele movimento, porque ali ela está se libertando e ela começa o movimento. Ela começa o movimento. Ela começa a fazer o processo para ela sair. Tem até um vídeo, Winnie. Se puder apagar as luzes aqui, enquanto o vídeo vai passando. Esse vídeo ele está super acelerado. Ele não é em tempo real, ele está muito acelerado. Ela começa a se movimentar e ela começa a se desprender do processo. Isso aí já foram horas e horas fazendo o mesmo movimento, até ela conseguir se desprender e até ela conseguir sair. Olha, ela vai, força e repete. Isso aí muito acelerado. Digamos que isso aí durou 2 dias ela fazendo isso. Um vídeo de 1 minuto e pouco, mas foi filmado em mais ou menos 2 dias, para que isso fosse possível. Dá um pause aí, Winnie, dá um pause e deixa parado. Isso. É constante. O movimento, ele é constante. Primeiro ela enxerga a natureza e depois ela começa a se movimentar para ir para onde é a liberdade dela, para ela ir para onde é a bênção dela, o que ela esperou a sua vida toda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quantos já enxergam a sua bênção? Diga amém. Quantos pelos olhos da fé já veem o que Deus vai fazer na sua vida? Diga amém. Você enxerga aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Amém? Porque é muito importante você saber onde você quer chegar. É muito importante você visualizar onde você quer chegar. Qual é o resultado dessa situação que você almeja? Você entregou nas mãos de Deus. Qual é o resultado que você espera que aconteça? Você enxerga isso? Você olha para essa situação e diz: eu vejo o final de tudo isso. Eu vejo o momento que Deus vai me entregar isso que eu tanto tenho lutado. Eu sei o resultado de tudo isso. Eu vejo, eu sei onde eu quero chegar. Você vê isso, você enxerga isso. Porque nós precisamos saber disso. O que é que Deus tem que fazer? Eu consigo ver o que Deus vai fazer. Você consegue enxergar o resultado da sua oração? Se sim, começa a se movimentar. Começa a se movimentar. Começa a se movimentar. Se movimente. Porque você já está vendo. Você já vê. Eu sei onde eu quero chegar. Começa a se movimentar para o teu objetivo. Intensifica a oração, a intercessão, a entrega, a confiança, a fé, que está perto, que vai acontecer. Profetize sobre a sua vida, está próximo, vai acontecer. E se movimente, se movimente e se movimente. Se no meio do processo ela parar de se movimentar, ela morre.
Se ela parar, nós paramos o vídeo no meio do processo. Se ela parar aqui, ela morre, ela não consegue sair e todo o processo que ela já passou ficou ali. Não pare. Não pare de se movimentar. Pode falar isso para quem está do seu lado. Diga para ele assim: não pare de se movimentar. Já está próximo. Continue firme. Aleluia. Movimentar-se é necessário para ela. Ela só tem uma saída. Só existe uma coisa que ela pode fazer: é continuar se movimentando. Talvez você possa encontrar um casulo desse jeitinho aqui, ó. Você pode estar lá na sua casa e ela está assim, você falar: oh meu Deus, que bonitinho, eu vou te ajudar. Aí você vai lá e rasga, né? Pronto. Vai, aquela puff no chão. Se você encontrar um casulo nesse exato momento de processo e você abrir ele, você acabou de matar aquela borboleta. Sabe por quê? Porque ela precisa passar por esse processo. Ela não precisa de ajuda, ela precisa continuar o seu processo. Talvez você não esteja precisando de ajuda, você precisa continuar se movimentando. Você precisa continuar o seu processo até o fim. É o movimento que vai te levar ao final, ao resultado. Sabe por que se você parar esse processo você mata ela? Porque é nessa hora que ela se movimenta, que ela desprende as pernas, as asas, porque ela está toda colada ali. Se você um dia abrir um casulo ainda em formação, não faça isso. Mas se isso acontecer, você vai ver que ela está toda colada. Não há uma separação das perninhas. Não, está tudo colado na mesma coisa. Quando chega o período, esse movimento faz ela descolar as pernas, as asas, principalmente as asas. As asas são igual um papelzinho crepom, todo dobradinho. E quando ela se movimenta, ela vai desdobrando, vai criando força, ela vai se fortalecendo. Quando você se movimenta, você se fortalece. Você cria força, resistência. Não é de ajuda. A questão não é ser ajudado, é continuar se movimentando. Continua o vídeo, por favor. E ela continua. Olha, e se movimenta, e se movimenta, e se movimenta, e se movimenta. Até que ela sai. Olha que lindo. Você acha que parou? Não. Ela ainda vai ficar horas assim, ó, se movimentando para poder as asas completarem o processo que é necessário completar. E ela vai, ó, aprendendo, criando força, e as asas vão ficando cada vez maiores, e ela vai ali se desprendendo. Até que chega um ponto, coloca o outro Ine agora, por favor. Que depois de todo um longo processo acontece isso. Acabou. Venceu. Aqui está a bênção que a borboleta almejou a vida dela inteira. Todo o processo pela qual ela passou, ela sofreu, foi para chegar nesse resultado. Liberdade, felicidade, plenitude. Se eu tivesse mostrado esse vídeo aqui primeiro, a gente não teria ideia de tudo que foi necessário para chegar aqui. Às vezes a gente observa pessoas que já estão vivendo algo muito bonito na sua vida. Pessoas que já estão em um nível bom, ótimo. E o que eu falei nessa mensagem? Que nós só conseguimos enxergar o agora. A gente enxerga agora. Mas a gente não sabe o processo que essa pessoa precisou passar. Eu não sei qual é o nível, qual é o estágio do processo que você está vivendo. Aí é você que sabe. Mas o que eu quero te falar essa noite
é que você vença esse processo. Sabe como? Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e na verdade serás alimentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega ao Senhor o teu caminho e espera nele, confia nele. Ele mesmo o fará. Eu sei que você disse no início dessa mensagem que você entregou para Deus alguma situação. Mas a maioria das situações que nós entregamos para Deus, nós pegamos de volta. Porque se eu entrego nas mãos de Deus, eu entrego nas mãos de Deus. Ele vai cuidar. E às vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus, né? E Deus não precisa de ajuda. Se está nas mãos dele, tem que ficar nas mãos dele. No momento que nós tentamos resolver com a nossa própria mão, com a nossa própria força, nós estamos dizendo que Deus não pode resolver, que sou eu que tenho que resolver. É o momento que eu vou lá e digo: Senhor, sabe aquela situação que eu entreguei para o Senhor tem mais ou menos uns meses, uns anos? Me dá ela de volta aí, porque não está acontecendo nada. Aí a gente vai e tenta resolver. Aí eu vejo que eu não consigo resolver, eu digo que eu entrego de novo. Quando eu percebo, eu já fui lá e peguei de novo, porque eu estou tentando resolver. Não. Se você entrega nas mãos de Deus, deixa nas mãos de Deus. Deixa com Ele. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E Ele não precisa da sua ajuda. Ele é poderoso. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais. Coloca para mim, por favor. É isso. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe isso que você quer? Sabe isso que você diz que entregou para o Senhor? Sabe isso que você coloca aqui? Você almeja um resultado, amém? Deus é poderoso para fazer esse resultado, amém? Mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso, amém? E vai além. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você possa pedir para Ele, e mais além daquilo que você possa pensar. Ele é poderoso para fazer. Eu quero orar por você nessa noite, e eu quero que você, se você achar que deve, você vai pegar essa situação que está guardada aí com você, que com certeza você já pegou de Deus de volta, e você vai entregar de novo para Ele, mas dessa vez vai ser para valer, amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. E se coloca